A atual estratégia econômica de Donald Trump em seu segundo mandato, pautada por um rígido isolacionismo, está provocando uma reestruturação profunda, e, para muitos críticos, uma implosão, dos alicerces que garantiram a supremacia dos Estados Unidos por décadas. O primeiro pilar atingido é o dólar, que deixa de ser visto como um porto seguro universal para se tornar uma ferramenta de pressão política. Ao utilizar tarifas alfandegárias agressivas e sanções financeiras como armas de negociação, o governo acelerou um movimento global de desdolarização. Bancos centrais de potências emergentes e até de aliados tradicionais estão migrando suas reservas para o ouro e outras moedas para evitar a vulnerabilidade ao sistema americano. Esse cenário retira do dólar o seu privilégio exorbitante, elevando os custos de financiamento da dívida interna dos Estados Unidos. Simultaneamente, o impacto em Wall Street tem sido uma mistura de euforia desregulatória e pânico de volatilidade. Embora o mercado financeiro tenha inicialmente celebrado novos cortes de impostos corporativos, a incerteza gerada pelas guerras comerciais imprevisíveis corroeu o planejamento estratégico das empresas listadas no S&P 500. A dependência de cadeias de suprimentos globais colide frontalmente com as barreiras do isolacionismo, transformando o pregão de Nova York em um ambiente de instabilidade, onde um único post em rede social pode apagar bilhões de dólares em valor de mercado. Por fim, o pilar mais subjetivo e vital, a confiança, sofre uma erosão sem precedentes. A pressão direta sobre a independência do Fed para manipular taxas de juros e o questionamento de tratados internacionais históricos sinalizam ao mundo que as regras da economia norte-americana agora são mutáveis e personalistas. Sem a previsibilidade institucional, os investidores internacionais passam a exigir prêmios de risco mais altos para manter capital nos Estados Unidos, ameaçando o fluxo de investimentos que sustenta a inovação e o consumo no país. A estratégia de isolacionismo adotada por Donald Trump em seu segundo mandato está acelerando o que muitos economistas chamam de fim da hegemonia do dólar, transformando a moeda de reserva global em uma ferramenta de coerção política. Ao impor tarifas generalizadas e utilizar o acesso ao sistema financeiro como arma de negociação direta, o governo rompeu o pacto implícito de neutralidade que sustentava o uso do dólar por nações estrangeiras. Esse movimento forçou bancos centrais ao redor do mundo, não apenas de adversários, mas de aliados históricos na Europa e na Ásia, a buscar alternativas urgentes para proteger suas economias da volatilidade de Washington. A confiança, que é o lastro real de qualquer moeda fiduciária, foi abalada pela percepção de que os Estados Unidos estão dispostos a sacrificar a estabilidade do sistema financeiro global em prol de ganhos protecionistas imediatos. Com a dívida norte-americana crescendo e o governo pressionando o Fed para manter juros artificialmente baixos para financiar essa expansão, o mundo passou a ver o tesouro americano não mais como o ativo mais seguro do planeta, mas como um risco político. O resultado em 2026 é uma fragmentação sem precedentes, o surgimento de sistemas de pagamento alternativos e uma corrida histórica para o ouro e moedas digitais soberanas, sinalizando que o dólar está deixando de ser a língua franca do comércio para se tornar apenas mais uma moeda em um mundo multipolar e instável. Para o Brasil, o impacto da perda de hegemonia do dólar como moeda de reserva e a adoção do isolacionismo por Donald Trump criam um cenário paradoxal de alívio inflacionário e novos riscos estruturais. Em 2026, a desvalorização global da moeda norte-americana, que recuou cerca de 10% desde o início do mandato de Trump, tem exercido uma pressão descendente sobre a cotação do real, com projeções que variam entre R$ 5,27 e R$ 5,50, o que tende a baratear o custo de produtos importados acabados e componentes eletrônicos. No entanto, essa vantagem no consumo é contrabalançada pelo custo da incerteza e pelas barreiras comerciais. Enquanto o dólar perde força como reserva, o isolacionismo americano encarece insumos fundamentais para a produção nacional, como fertilizantes nitrogenados e cloreto de potássio, elevando o custo operacional do agronegócio e de setores industriais que dependem de tecnologia global. A dinâmica de 2026 revela que o barateamento nominal do dólar nas casas de câmbio não se traduz automaticamente em preços menores nas prateleiras, pois a desorganização das cadeias de suprimentos e a imposição de tarifas lineares de 15% criam novos gargalos logísticos. Assim, o Brasil vive uma dicotomia: beneficia-se de uma moeda local mais forte frente a um dólar enfraquecido pela desconfiança externa, mas sofre com a inflação de custos importada, resultante da quebra do multilateralismo. O resultado final para o consumidor brasileiro depende de como a indústria local absorverá esses choques de insumos frente à maior facilidade de importar bens de consumo direto, em um ambiente onde o dólar deixou de ser a âncora de estabilidade e passou a ser o motor da volatilidade internacional.
A longo prazo, as chances de o dólar se tornar uma moeda comum global, no sentido de uma unidade monetária universal e estável, estão sendo severamente comprometidas pelo atual ciclo de isolacionismo de Trump, contrastando com a função de provedor de liquidez do mundo. Para que uma moeda atinja esse status de confiança plena, ela precisa de previsibilidade e de um emissor que atue como garantidor da estabilidade sistêmica, mas a postura atual de Washington transforma o dólar em uma variável de ajuste político e em um instrumento de sanções unilaterais. Essa mudança de comportamento em 2026 está forçando uma fragmentação do sistema financeiro internacional, onde blocos econômicos, liderados pelos BRICS e potências regionais, buscam alternativas como moedas digitais de bancos centrais e o retorno ao lastro em commodities ou ouro para escapar da jurisdição norte-americana. Embora a inércia do mercado e a profundidade de Wall Street ainda garantam ao dólar uma sobrevida como principal moeda de reserva, a trajetória de longo prazo aponta para uma multipolaridade monetária em vez de uma unificação. O dólar deixa de ser a âncora única para se tornar apenas uma das grandes moedas em um sistema onde a confiança é distribuída entre diversos ativos neutros. Portanto, a probabilidade de o dólar consolidar-se como uma moeda comum global diminui à medida que o isolacionismo corrói os fundamentos de abertura e segurança institucional que historicamente atraíram o capital global para os Estados Unidos. A política de isolacionismo de Donald Trump em 2026 está transformando Wall Street, antes o motor inquestionável do capitalismo global, em um epicentro de incerteza e volatilidade sistêmica. Ao priorizar tarifas protecionistas e ataques frequentes à independência do Fed, o governo rompeu com a previsibilidade institucional que atraía trilhões de dólares em capital estrangeiro para Nova York. O uso do sistema financeiro como ferramenta de punição geopolítica gerou um efeito colateral severo. Investidores globais e fundos soberanos, temendo o congelamento de ativos ou mudanças súbitas nas regras do jogo, começaram a migrar parte de sua liquidez para praças financeiras alternativas em Singapura e Dubai. Esse esvaziamento silencioso é agravado pela pressão de Trump por juros baixos em um ambiente de inflação persistente causada pelas próprias tarifas, o que distorce a avaliação de risco e cria bolhas em setores protegidos enquanto sufoca empresas dependentes de cadeias de suprimentos internacionais. A imagem de Wall Street como o coração financeiro do mundo está sendo implodida por dentro, substituída por um mercado fragmentado onde o valor das ações responde mais a decretos presidenciais e retórica nacionalista do que aos fundamentos econômicos ou à inovação tecnológica. Em 2026, o mercado de capitais americano enfrenta o desafio de manter sua relevância em um cenário onde a confiança na neutralidade das instituições de Nova York foi sacrificada no altar da política doméstica, sinalizando o fim da era em que os Estados Unidos eram o destino único e inevitável do capital global. A política de isolacionismo de Donald Trump em 2026 está implodindo a confiança dos Estados Unidos como o destino mais seguro do mundo para investimentos, substituindo o império da lei pela vontade transacional do executivo. Ao questionar abertamente a independência do Fed e invalidar normas comerciais históricas por meio de decretos e tarifas, muitas delas recentemente declaradas ilegais pela Suprema Corte em fevereiro de 2026, o governo removeu a previsibilidade que era o maior ativo do mercado americano. Investidores globais, que antes viam nos títulos do Tesouro um refúgio inabalável, agora precisam precificar o risco de instabilidade institucional e de uma governança baseada em lealdade política em vez de fundamentos técnicos. Essa erosão do porto seguro é evidenciada pela fuga de capitais para mercados alternativos e pelo ceticismo em relação à sustentabilidade da dívida pública, que sob o isolacionismo, perde sua função de âncora global. A percepção de que os Estados Unidos podem, a qualquer momento, usar o acesso aos seus mercados como moeda de troca ou punição unilateral desmoronou a confiança sistêmica, sinalizando que o país deixou de ser o fiador da estabilidade internacional para se tornar a principal fonte de risco geopolítico e financeiro no cenário global de 2026. A marca de 39 trilhões de dólares na dívida bruta dos Estados Unidos, atingida em março de 2026, representa um ponto de ruptura que altera a percepção de segurança do sistema financeiro global. Esse montante, que dobrou em apenas 15 anos e agora cresce ao ritmo acelerado de $1 trilhão a cada 148 dias, impõe um custo de manutenção asfixiante. Os pagamentos de juros líquidos já ultrapassam $1 trilhão anuais, consumindo aproximadamente 14% de todo o gasto federal e superando orçamentos vitais como o de defesa e o Medicare. Dentro dos Estados Unidos, esse endividamento desenfreado sob uma política de isolacionismo gera um efeito de exclusão, onde o governo compete por capital com o setor privado, elevando as taxas de juros para empréstimos e hipotecas, o que reduz o potencial de crescimento do PIB e pressiona a inflação.
No cenário internacional, o impacto é ainda mais profundo, pois corrói o status dos títulos do Tesouro Americano como o ativo livre de risco universal, a redução drástica das participações de grandes credores externos, como a China, cujas reservas em títulos caíram para cerca de 683 bilhões de dólares no final de 2025, sinaliza que o mundo não está mais disposto a financiar passivamente o déficit americano. Essa saturação de títulos no mercado força os Estados Unidos a oferecerem prêmios de risco cada vez maiores, criando um ciclo vicioso que desestabiliza o valor do dólar e incentiva a fragmentação monetária global, deixando a economia mundial vulnerável a uma crise fiscal sem precedentes caso a confiança na capacidade de pagamento de Washington sofra um colapso definitivo. Diante desse cenário de transformações profundas, fica claro que a economia global em 2026 atravessa um momento de redefinição histórica, onde as antigas certezas sobre a hegemonia do dólar e a estabilidade de Wall Street estão sendo testadas pelo peso de uma dívida de 39 trilhões de dólares e por uma guinada ao isolacionismo. Essa conjuntura não apenas redefine o papel dos Estados Unidos no tabuleiro das finanças, mas também abre espaço para que novas potências e arranjos econômicos, como o fortalecimento de blocos regionais e ativos alternativos, ganhem um protagonismo antes impensável. Acompanhar essas movimentações é essencial para compreender como o fluxo de capital e o poder geopolítico serão distribuídos nos próximos anos, impactando diretamente o custo de vida e as oportunidades de investimento em mercados emergentes como o Brasil. Se este conteúdo ajudou você a entender melhor o cenário de 2026, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, para que você receba os próximos conteúdos. Comente abaixo a sua opinião sobre essa autossabotagem de Trump contra a própria economia, e compartilhe este vídeo com quem precisa entender os riscos que a dívida dos Estados Unidos impõe à economia global. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.